Eugene Lazowski, um médico que enganou os nazistas para salvar milhares. Imagine viver sob a ocupação nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, em uma atmosfera de medo e opressão constantes. Agora, acrescente a isso um médico que, com compaixão e inteligência, salva milhares de vidas sem que ninguém perceba por anos. Essa é a história de Eugene Lazowski. Ele foi um herói discreto que usou sua habilidade médica para criar uma epidemia falsa de tifo e, com isso, proteger comunidades inteiras da perseguição nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi brutalmente ocupada pelos nazistas. A resistência era perigosa, mas essencial para a sobrevivência de muitas comunidades. Por trás dessa luta pela vida contra o regime opressor, surgiram os heróis que a história muitas vezes esquece, e Eugene Lazowski é um deles. Eugene Lazowski era um jovem médico polonês que amava sua profissão, mas acima de tudo, tinha um profundo senso de ética, compaixão e coragem. Nascido em 1913, ele já enfrentava grandes adversidades na juventude. Quando a guerra começou, Lazowski decidiu usar sua carreira médica, algo que o regime permitia, como uma oportunidade para resistir. Mais do que um doutor, ele se tornou um salvador. A chance de salvar vidas chegou inesperadamente. Lazowski, junto com seu amigo e colega Dr. Stanislaw Matulewicz, descobriu algo extraordinário ao injetar uma bactéria inofensiva em uma pessoa. Os testes nazistas diagnosticavam erroneamente o paciente como infectado com tifo. O tifo era uma doença temida pelos nazistas, já que era altamente contagiosa e muitas vezes letal. Assim, um diagnóstico de tifo significava quarentena e isolamento ao invés de deportação para campos de concentração. Com essa descoberta em mãos, Lazowski e Matulewicz deram início a algo extraordinário. Eles começaram a infectar voluntários com a bactéria inofensiva para criar a impressão de uma epidemia de tifo. Lazowski percebeu que uma falsa epidemia podia servir como escudo para comunidades inteiras, protegendo tanto judeus escondidos quanto moradores poloneses. Para os nazistas, o tifo era como um inimigo invisível. Aterrorizados pela perspectiva de uma epidemia descontrolada em um território ocupado, eles tinham ordens claras: qualquer região infestada deveria ser isolada. Isso criava a oportunidade perfeita para Lazowski. Sua estratégia tirava vantagem do medo dos soldados de uma doença que eles nem sabiam ser falsa. Lazowski começou a espalhar relatos da epidemia por meio de diagnósticos falsificados. Qualquer paciente que precisasse de proteção era infectado com a bactéria. A verdadeira genialidade estava em sua capacidade de equilibrar o crescimento da epidemia falsa, distribuindo casos para que o surto parecesse natural e não levantasse suspeitas. A cooperação dos moradores das aldeias foi fundamental para que o plano de Lazowski funcionasse. Eles mantinham silêncio absoluto sobre o que realmente estava acontecendo, correndo o risco de serem mortos caso fossem descobertos. Além disso, as comunidades integravam perfeitamente a narrativa do surto, com sinais visíveis de isolamento e precauções contra a doença. Houve várias ocasiões em que Lazowski quase foi descoberto. Soldados nazistas frequentemente visitavam as aldeias, e ele precisava manter a calma e sustentar suas mentiras convincentes. Uma dessas situações foi durante uma inspeção em que os soldados apareceram para avaliar o surto. Com sua destreza, Lazowski conseguiu convencer as autoridades a não avançar nos exames, preservando o disfarce e a segurança da comunidade. Estima-se que o surto de Lazowski tenha salvado cerca de 8.000 vidas. Suas ações ajudaram a proteger centenas de judeus que estavam escondidos e comunidades inteiras da deportação e extermínio. Esse ato de resistência foi monumental em uma época em que tantas vidas eram perdidas de formas devastadoras. A decisão de Lazowski de se envolver em algo tão arriscado mostrou sua inabalável coragem. Ele sabia que, se fosse descoberto, ele e sua família seriam mortos. Apesar disso, ele nunca recuou. Essa determinação mostra que, mesmo em tempos de grande escuridão, a compaixão e a coragem podem prevalecer. Após a guerra, Eugene Lazowski levou uma vida modesta e continuou praticando medicina. Durante décadas, seu trabalho heróico permaneceu em grande parte desconhecido. Ele é, hoje, lembrado como um exemplo da força do espírito humano contra a opressão mais brutal. Por que a história de Eugene Lazowski continua tão relevante hoje? Primeiro, ela nos lembra do poder da engenhosidade e da empatia em tempos de crise. Além disso, sua história ilumina a importância de resistir contra a tirania, independentemente das probabilidades. É um chamado para que cada um de nós encontre maneiras de lutar contra as injustiças do nosso tempo, mesmo que isso signifique enfrentar grandes riscos. A história de Lazowski também destaca o contraste entre a brutalidade da guerra e a compaixão de um homem disposto a arriscar tudo.
Enquanto o mundo enfrentava horrores inimagináveis, Eugênio mostrou que pequenos atos de bondade e coragem podem mudar vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Se há algo que Lazowski nos ensina, é sobre encontrar esperança mesmo nos tempos mais sombrios. Ele nos lembra que resistência nem sempre precisa ser feita com armas ou violência, às vezes, a arma mais poderosa é a mente e o coração. A história de Eugênio Lazowski é mais do que um relato heróico, é uma prova de quanto a integridade e o altruísmo podem transformar o mundo. Este vídeo é um lembrete de que, não importa quão terrível seja a situação, sempre há espaço para a humanidade prevalecer, e nós, como Lazowski, podemos fazer uma diferença significativa.